Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Todos encontraram? Assim está escrito: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Pai amado, Pai querido, rogamos a Tua bênção sobre a revelação da Tua palavra, para que haja entendimento, crescimento e edificação da Tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A palavra de ordem é planejamento. Precisamos planejar e não há época melhor para nos planejarmos do que o início do ano. Por essa razão, até a igreja sugere aos ministérios que se dediquem um tempo de planejamento. A verdade é que ninguém planeja fracassar, mas fracassa porque não planeja. O planejamento é praticamente, de fato, é fundamental para uma boa execução, para a excelência de um trabalho e de uma atividade. Portanto, no início do ano, a gente ainda tem aquela expectativa de vivermos um tempo diferente, de vivermos situações diferentes, e para que isso se torne possível, é necessário planejamento. E fica sempre aquela pergunta: como planejar? Qual a melhor maneira de planejarmos para conseguirmos alcançar os nossos objetivos, conseguirmos alcançar e conquistar os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos ideais? Gostaria de fazer uma pergunta retórica, você não precisa responder, mas quais são os seus planejamentos para esse ano 2019? Imagino que são muitos, né? Alguns até escrevem, né, os seus sonhos, os seus objetivos, os seus planos para esse ano. Bom, eu acredito que você fez isso ano passado também. Alguns você conseguiu, outros não. E você vai perceber que a maioria daqueles que você não conseguiu foi falta de planejamento. Então hoje nós estaremos refletindo sobre planejamento, e eu creio que Deus há de falar com a sua igreja acerca dessa verdade, para que venhamos planejar com destreza, com excelência, e dessa forma alcançar os objetivos de Deus em nossa vida. Provérbios 16, versículo 1 nos diz: o coração do homem pode fazer planos. A Bíblia não está dizendo que é pecado planejar. A Bíblia não está impedindo ninguém de planejar. A Bíblia não menciona que é errado planejar. A Bíblia apenas orienta que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor é que vem. Então você pode planejar. Não é problema planejar. Você deve planejar, deve sonhar. Não há nenhum problema em sonhar, irmãos. Pode sonhar. Além de ser livre, não paga nada. Não há nenhum custo. Você pode sonhar. Eu costumo dizer: mire o sol quando você sonhar, porque se você não alcançar o sol, de repente você alcança as estrelas. Se você não alcançar as estrelas, de repente você alcança as nuvens. E se você não alcançar as nuvens, pelo menos você sai do lugar onde você está. Mas sonhe, não há problema em sonhar. Planeje, não há problema em planejar. O problema que pode haver é quando os seus planos não estão em conformidade com os planos de Deus.
aí sim você vai gastar energia, aí sim você vai gastar suor, aí sim você vai gastar tempo à toa, como construir um castelo de areia. Quando estava em Copacabana, primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, o pastor Joilson me levou a Copacabana, e ele recorda disso, que eu disse, a princesinha do mar. Quando eu vi Copacabana, eu disse, Copacabana, o matuto do sertão, lá no Rio, vendo aquelas belezas, eu gritei, Copacabana. Era um sonho ver Copacabana, e estava tendo um concurso do castelo mais bonito. Pela manhã, os homens começaram a fazer aqueles castelos, e o castelo que ganhou, que venceu, realmente era digno da vitória, porque era esplendoroso, era magnífico. Mas no final da tarde, simplesmente a onda do mar, com a maré alta, acabou com todos aqueles sonhos. Então, um planejamento que não está de acordo com a direção de Deus é como um castelo de areia, dura pouco, e logo logo as ondas vão destruí-lo, vão apagar com tudo. Portanto, o coração do homem faz seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu quero te convidar aqui para planejar, mas sobretudo para planejar na direção de Deus, para planejar em conformidade com os propósitos de Deus. E venhamos e convenhamos, coisas difíceis é fazer planejamento, não é? Não é fácil, irmãos. Não é fácil porque a gente não quer errar, ninguém quer errar, conforme já foi dito aqui, ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Mas não é fácil planejar, é difícil tomar decisões, é difícil tomar escolhas. Eu aconselho, de acordo com a sabedoria que um dia eu ouvi, que tem hora que você tem que colocar na balança, e a sua decisão vai ser pelo que menos pesa, e aquilo que menos pesa traz menos danos. Aí você vai fazer a sua escolha. Mas não é fácil escolher. Porém, a Bíblia nos dá alguns conselhos nesse texto, e eu queria partilhar com a igreja, para que em 2019 nós venhamos planejar, para que no final desse ano aquilo que era apenas planos se torne realidade, aquilo que era apenas sonhos se torne concretizações, e que a gente venha viver em conformidade com os propósitos de Deus em nossas vidas. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é no versículo 3, quando diz: confia ao Senhor as tuas obras. Por gentileza, versículo 3. Olha só, como planejar. Consagre, essa versão da projeção vai dizer, mas eu prefiro essa, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, como planejar? A primeira coisa é confiando em Deus, é confiando os seus planos, os seus sonhos em Deus. Vou dar um exemplo interessante. Davi sonhou, e o sonho de Davi era que a arca da aliança, o objeto que representava a presença de Deus, tivesse uma casa própria. E ele disse consigo mesmo: não é justo que eu more em palácios e que a casa de Deus fique em tendas e tendas. Ele teve um sonho e ele planejou realizar aquele sonho, mas ele confiou em Deus. Sabe o que ele fez? Ele convidou o profeta Natan: vem aqui, o meu desejo é esse, a minha vontade é essa, pretendo fazer desse jeito, dessa forma. O profeta, humano no seu ímpeto, porque profetas também erram, agora se for de Deus não permanece no erro. Dizem por aí que é errando que se aprende, mas na verdade é corrigindo o erro que se aprende. Natan chega para Davi e diz assim: pode fazer, faça conforme estiver no seu coração. O profeta Natan deu as costas, foi para sua casa. Quando ele chega em casa, Deus disse: volte a Davi e diga a ele que não.
Ei, quem sabe você não precisa ouvir um não e entender que um não também é resposta de Deus. Moisés ouviu um não, Davi ouviu um não, e Paulo também ouviu um não, e o não também é resposta de Deus. Às vezes a gente esquece que o não também é uma resposta, e por trás de cada não existe um cuidado da parte de Deus sobre as nossas vidas que você nem imagina. Mas vindo ao que interessa, o profeta Natan vai até Davi e disse: Deus manda dizer que não. Escute bem, você é um homem de mãos sanguinárias e você não vai construir o templo. Mas Deus gostou da ideia, e Deus vai fazer com que o seu filho, seu sucessor, construa essa casa para Deus, esse templo para Deus. Agora, olha o que eu acho lindo dessa história. Não faz nem muito sentido com o teor do assunto, mas é importante dizer isso para aprendizado. Deus tira Davi de cena. Deus tira Davi de cena. Não será no seu tempo, não será na sua era, não será na sua geração, não será você, será o seu filho. Mas mesmo assim, quando Davi entendia que o propósito era a glória de Deus, não a glória dos homens, que o propósito era maior, o que foi que Davi fez? Ele começou a coletar, ele começou a fazer campanhas, ele começou a participar. Já que eu não posso construir, eu vou participar de alguma maneira. Isso ninguém percebe, né? Mas ele começa a coletar, começa a fazer campanhas, e quando o seu filho vem construir o templo, ele já tinha recursos suficientes, porque Davi fez isso. Davi fez o que fez, mesmo ciente de que no final do filme não apareceria o seu nome nos créditos. Você entende o que é isso? Davi fez o que fez, mesmo ciente que no final do livro não teria o seu nome na participação, mas ele não ambicionava méritos humanos, mas a glória de Deus, e por isso que ele fez o que fez, amém? Então faça o que Deus tem para você, independente ou não. Se você vai ser lembrado, faça. Se o propósito é glorificar o nome de Deus, faça. Agora, voltando ao assunto, sim, Deus disse não, e Davi entendeu que o não é resposta de Deus, e Davi não ficou melindroso, manhoso, não ficou, que mais? Encabulado, que mais? Acuado, sentido, né? Igual a mimosa pudica, é aquela florzinha chamada dormideira, você toca nela, ela se fecha todinha. Ele não ficou, o que mais, gente? Ainda tem umas expressões aí bem regionais, bem interessantes. Birrento, né? Não fez birra. Ele entendeu que o não também é resposta de Deus, mas ele planejou. O que eu estou dizendo, planeje, não é pecado planejar. Agora, antes de executar, coloque no altar de Deus. Deus fala, e Deus fala com os seus servos, Deus fala também com os seus profetas, assim como foi com Davi. Então planeje confiando, porque o que está escrito aqui, irmãos, olha bem: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia a Deus. Conheço inúmeras histórias de homens que sofreram falências, chegaram como empresários ao fracasso, e chegaram para Deus e disseram assim: vem cá, Deus, vamos fazer um negócio, vamos abrir uma sociedade, eu e você, você e eu, e abrir uma sociedade com Deus. Esses homens cresceram, se tornaram referências, grandes referências. Tem vídeos circulando, um dia desse me enviaram alguns deles, sobre homens que fizeram uma sociedade com Deus, colocaram diante de Deus. Veja aí o que está escrito no Salmo 55, versículo 22, sobre confiar no Senhor. Então vamos planejar confiando em Deus. Salmo 55, versículo 22. Essa versão vai dizer: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair.
Essa versão que eu tenho em mãos aqui diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados, ou seja, confia os teus projetos, confia os teus negócios, confia os teus planos. Um texto muito conhecido também é Salmo 37, versículo 5. Todo mundo sabe esse texto, não sabe? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aquilo que você não pode fazer e aquilo que ninguém pode fazer por você, ele fará. Agora, quando a Bíblia diz entrega, a gente usa muito esse texto como texto evangelístico, mas ele é um texto prático para todos, em todas as áreas da nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Caminhos são planos, são sonhos, são desejos, são anseios, são vontades, são metas, são objetivos. Tudo isso está inserido e contextualizado dentro da palavra caminho. Entrega ao Senhor. Será que você é disposto a entregar mesmo a Deus? Agora, entregar, gente. Deixa eu dar uma expressão, uma dinâmica sobre o que é entregar. Muita gente vai lá, entrega a Deus, toma aqui, Deus resolve a situação, não consegue dar um passo. Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Toma e fica. Se for para entregar ao Senhor, entrega de vez. Deixa Deus fazer. Ele é o artesão da história. E a nossa vida é uma obra de tapeçaria. Você já viu um tapeceiro tecendo um tapete? Quem vê pelo avesso não compreende o que está acontecendo. Mas deixa o artista trabalhar. Deixa o artista trabalhar. E quando a obra estiver encerrada, ele vira aquela arte, todos ficam impressionados. Vocês já viram algumas cenas que passam em vídeos? Camarada pintando, aí o tempo se esgota. Aí todo mundo começa a rir, ridicularizar. Aí ele só vai lá no mesmo quadro, que está de cabeça para baixo, e coloca na posição certa. Todo mundo começa, um alvoroço, uma histeria. Todo mundo começa com alardes a aplaudir. Deixa o artista trabalhar. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus agir sem pitacos. Porque Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. É como diz o Matuto, Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que fala. Então confia. Amém? Será que você é capaz de entregar todos os seus dias, os dias que te aguardam nesse ano, nas mãos do Senhor e confiar nele? Simplesmente confiar. Eu tenho dito sempre, confiar não é fazer acordo com Deus. Tem muita gente fazendo acordo com Deus. Isso não é confiar. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não mostrou o lugar para que ele saísse. Deus só foi mostrar o lugar muito tempo depois, quando ele saiu. Não sei se você entende, Abraão é considerado pai da fé, não é pelo que ele deixou para trás, mas por seguir em frente sem saber para onde ia. Abraão não fez acordo com Deus, Abraão confiou em Deus. Como é um acordo com Deus? Eu fecho essa porta se o Senhor abrir outra porta. Isso não é confiar em Deus. A pessoa está num lugar errado, mas ela pensa consigo, bom, eu vou ficar aqui até o momento em que Deus abrir uma outra oportunidade, me dar uma outra condição. Isso é troca, isso é barganha. Entendeu? Pessoas que não conseguem ficar sozinhos de jeito nenhum, aí está namorando errado e sabe que está errado. Se eu termino com esse, quando surgir outro. Escuta, um dia a mais com a pessoa errada é um dia a menos com a pessoa certa. Se você sabe que está errado, termina logo. Isso é para os solteiros, viu? Que ainda são sorteiros nesse aspecto. Agora quem casou está alinhado. Já era, meu filho. Foi casar com carvão molhado, vai ter que soprar até pegar fogo. Casado não tem essa opção. Ok. Mas gente, não faça trocas com Deus. Eu estou falando aqui em uma área, mas você vai contextualizando para outras áreas. Não faça troca, confie. E a Bíblia diz confia. Vamos planejar como? Confiando.
confia no Senhor as tuas obras. Outra maneira da gente planejar com Deus é quando vai nos dizer o versículo 6: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Isso é forte, né, gente? Provérbios 16, versículo 6. A outra maneira de planejar é através do temor. Primeiro, através da confiança. Segundo, através do temor. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. O temor reverencial é o que nos afasta do mal, é o que nos impede de cometer os delitos e o mal. E o temor não é medo, temor é respeito. Quando se tem respeito a Deus, se evita o mal. Interessante que o último conselho do homem mais sábio da Bíblia, que foi Salomão, se encontra lá, por gentileza, Eclesiastes capítulo 12. Ele fala justamente sobre o temor. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Olha o que está escrito: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É forte esse texto, né, gente? É forte. É forte. O versículo anterior vai dizer o seguinte: de tudo que tem visto e ouvido, a suma, a síntese, a conclusão, o resumo geral é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todos os homens. Aí no próximo versículo vai dizer: porque Deus há de trazer juízo todas as obras, as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que eu quero dizer com isso? A pessoa pode enganar por muito tempo, mas não pode enganar o tempo todo. A Bíblia diz que não há oculto que não seja revelado. Não há o oculto que não seja revelado. E sabe quem é o delator dessa história? O diabo não tem nada a ver com isso. É o próprio Deus, quando diz: pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Então é necessário planejar com temor, porque Provérbios 16, versículo 6 vai dizer que o temor nos afasta do mal. O respeito a Deus vai nos afastar do mal. Você sabe que vai dar errado e mesmo assim você insiste. Você não precisa provar veneno para saber que veneno mata. Agora nós estávamos viajando, pegando a BR, está lá um caminhão apreendido de drogas vindo para Paulo Afonso. Meu Deus, o que é isso em nossa cidade? O que é isso na nossa juventude que ainda se arrisca nessa aventura, nesse caminho sem volta? E aqui é uma grande facilidade das drogas e todo mundo sabe o caminho. É um caminho da perdição, mas mesmo assim insiste em prazeres que geram pesares. A última vez que eu estive aconselhando um jovem e estava toda a sua família, eu disse bem assim: olha, quantos sofrem aqui com as drogas? Aí ele olhou ao redor, estava muita gente. Ele disse: eu sozinho. Eu disse: não, sua mãe, seu pai, seus avós, seus tios, seus primos, seus irmãos, todo mundo sofre, porque é algo tão terrível que afeta diretamente e indiretamente todos os familiares. Todos os familiares. Ano passado fizemos o funeral de um rapaz que, quando ganhou uma moto, ele vendeu a moto e passou 15 dias cheirando o dinheiro da moto dentro de um cemitério. Parece uma mentira isso, né, gente? Parece tão absurdo. Infelizmente faleceu. Morreu de abstinência. A carne, o corpo se tremia pedindo drogas. Dentro da casa dele não tinha nada, uns jarrinhos
simples, um vaso, não podia ter, que ele vendia e trocava. Não tinha quadro, não tinha nada. Era uma doença terrível, terrível, terrível. E tudo aquilo um dia entrou por falta de temor. Temor no coração. Quando você tem temor, você se afasta do mal. É o temor reverencial que nós temos que ter a Deus. Então esse temor tem que existir, gente. Esse temor é igual aqueles desenhos animados onde aparece um anjinho e um demôniozinho, e ali você tem que fazer a escolha, e é o temor que determina. Isso na psicologia é o ego, o id e o superego. A psicologia explica isso. E ali você vai ter que tomar uma escolha, e de tudo que você tem visto, de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus. O que é que falta para nós hoje? Temor. Temor. E se você quer ter um motivo para ter temor, saiba que Deus é fogo consumidor. Não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso colherá. Quem semeia na carne, colherá na carne. Quem semeia no Espírito, colherá no Espírito. Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus também é juízo. Deus é juízo. Deus é justiça. Amém, amados? Então vamos planejar com confiança, mas também vamos planejar com temor. Isso significa que você vai se afastar do mal quando você perceber o mal. Outro detalhe: a Bíblia não manda simplesmente se afastar do mal. A Bíblia nos recomenda a nos afastarmos da aparência do mal. A Bíblia diz bem assim: fuja da aparência do mal. Então você percebe que ali não é mal em si, mas aparenta o mal. Então evite. Evite. Quantos estão entendendo? Você percebeu a simples aparência do mal. E essa aparência do mal, meu irmão, olha, eu sempre digo bem assim: homem se aconselha com homem, mulher se aconselha com mulher. Sempre digo isso. E ouçam bem isso, ok? Mas não dá mal nenhum. Tudo bem, mas você vai fugir da aparência do mal. Você vai fugir da aparência do mal. Hoje eu não sou tão rigoroso não, sabe, gente? Até mesmo porque, se não me conhecer há tanto tempo. Mas antigamente, quando eu dava uma carona a uma pessoa, botava ela na cadeira de trás, passava e dava carona, eu disse: por favor, atrás. Não dava carona a ninguém na frente, com medo de fugir dessa aparência do mal, que é a especulação, conjectura do povo. E o povo fala, e quando aumenta um conto, sempre acrescenta um ponto. É uma loucura. Hoje eu deixei dessa paranoia, que a gente não vai viver escravo do que o pessoal vai falar. Louva a Deus, num período que Vanessa estava grávida, precisando ir e vir, como mulheres, como Sandra, que foi comigo, voltou, Camila, que foi comigo e voltou, percebi que não dá para viver nessa paranoia. Mas até isso, se você for dar uma carona, se você puder evitar, evite, ok? Você vai estar fugindo da aparência do mal. Os irmãos estão entendendo? Então confiar em Deus, ter temor em Deus, vai lhe afastar do mal. E agora, por último, versículo 7: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Confiar em Deus, ter temor em Deus, e terceiro, agradar a Deus. Bem, a Bíblia nos orienta como planejarmos. Eu espero que você coloque isso como um meta, como um diretriz para ser seguido. Você quer planejar, então você vai planejar confiando, temendo e agradando a Deus. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. E aí, se você conhece um pouco da história bíblica, você vai lembrar quando Esaú vem para matar Jacó.
Jacó, a cada passo, dobrava os joelhos e dizia: Senhor. Cada passo, dobrava o joelho e dizia: Senhor. E quando Esaú vê Jacó e toda a sua família, o seu coração se quebranta. Ele vai lá, abraça o seu irmão e diz: nós somos irmãos. Quem foi que fez isso? Deus que fez isso. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz até que os seus inimigos vivem em paz com eles. Eu tenho visto isso, sabe, gente? Eu tenho amigos aqui que têm vivido isso. Depois que o Evangelho entrou na sua vida, depois que o Evangelho entrou na sua história, até os inimigos de outrora querem se aproximar para ser amigo. E ocasionalmente eu vejo nas redes sociais fotos dessas pessoas abraçadas, e eu começo a rir de alegria, porque é a palavra se cumprindo, é a palavra mais uma vez se tornando verdadeira no nosso tempo, no nosso espaço, na nossa história. Ver pessoas que outrora não se entendia, mas depois do Evangelho, depois que uma começou a agradar a Deus, as coisas começaram a acontecer. Já vi isso em tudo que é relacionamento, entre amigos, entre familiares, entre genros e sogras, entre noras e sogro, e enfim, isso acontecendo o tempo todo, o tempo todo. E Deus seja louvado por isso, porque quando o nosso caminho é agradável ao Senhor, até os inimigos reconhecem a unção de Deus em nossas vidas e respeita essa unção que há em nós. Foi assim com os irmãos de José, que foram lá morar com José. Eles poderiam ter evitado isso, né? Eles, olha, tudo bem, mas diante de tudo que a gente fez, não há cabimento a gente morar contigo. A gente vai continuar morando, até mesmo porque as promessas de Deus é para aquela terra. A gente vai ficar por lá. Qualquer coisa, se vier escassez, necessidade, a gente vem até aqui pedir ajuda. Mas não, eles foram morar com José. Eles foram para casa, que Deus reconciliou tudo. Olha o que está escrito no Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 4 vai dizer: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mais uma vez, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Procure ser agradável a Deus, procure agradar a Deus. E aquilo que for desejo no seu coração, Ele vai realizar por pura satisfação. Quem é pai e quem é pai de mais 2 filhos vai saber muito bem o que eu vou falar. O amor é igual, a capacidade de morrer por um é a mesma capacidade de morrer pelo outro. Mas o pai tem um chamego maior, por aquele que está mais próximo, por aquele que sabe conquistar o coração do pai, sabe conquistar a atenção do pai, que procura fazer tudo para agradar o pai. Aí o pai tem um chamego maior por esse, tem uma facilidade maior de abrir a carteira, de dar presente muito mais fácil, né? Então com Deus não é diferente. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. E quem é pai sabe que o desejo do pai é ir além das necessidades, é satisfazer os desejos, por mais efêmeros, supérfluos que eles sejam. O pai tem vontade de, vamos ali na sorveteria, o menino já está, o Bruguelo já está com o bucho cheio, mas o pai tem vontade de ir. Vamos lá, toma-lhe sorvete, deixar os bichinhos tudo empapuçado, só para ver o sorriso, a alegria no coração deles. Gente, e olhe que nós somos tão falhos, né? Tão falhos que Jesus diz bem assim: vós que sois homens e maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Imagine eu, Pai Celestial, qual filho pedindo pão, o pai dará pedra? Qual filho pedindo ao pai ovo, o pai dará escorpião? Pedindo ao pai serpente, ou melhor, peixe, o pai dará serpente.
Jesus faz esse paralelo e Jesus diz: vocês que são ruins, maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagine eu, Pai Celestial. O que é que Jesus quer dizer com essa história? É que o seu amor é infinitamente maior e melhor do que o nosso amor. Não há como equiparar, não há como equivaler. O amor de Deus sempre será maior. E eu vejo o tempo todo Deus atendendo caprichos nossos, coisas tão simples, nós nem imaginávamos, aí Deus está lá fazendo, Deus está lá realizando, para demonstrar o seu cuidado, o seu amor para conosco. Meus irmãos, eu não sei o que nos aguarda nesse ano que se inicia, mas de uma coisa eu tenho absoluta segurança e total certeza: Deus estará conosco, e a sua presença é suficiente para continuarmos acreditando e confiando que o melhor ainda está por vir, que o melhor de Deus ainda está para acontecer. Portanto, planeje esse ano engravidar, abrir a madre. Se você é casado, deixando bem claro, se você é casado, planeje engravidar, encher a casa de crianças. Olha aí que tem casais que já passaram da hora, viu? Planeje casar. Os noivos que aqui estão, planeje casar. Estabeleça. Neemias nos ensina a estabelecer meta, marcar dia, marcar hora. Se você conhece bem a história, já havia mais de um século que as muralhas de Jerusalém estavam derrubadas. Jerusalém foi lá e marcou data: em 52 dias nós faremos isso acontecer. E fez. Marque data, né? Marque data. Já tem um casal que marcou data. Qual é a data mesmo? Olha! A mulher é sempre mais rápida do que o homem, né? Eu não quero atrapalhar nada, por favor. 14 de setembro. Mas foi ele que me ligou, tá? Deixa eu redimir ele. Foi ele que me ligou: pastor, bota aí na sua agenda 14 de setembro. Faça sol, faça chuva. Esse dia já está marcado. Estabeleça, gente, estabeleça datas, marque prazo. Se você não alcançar o sol, você alcança as estrelas. Se não alcançar as estrelas, alcança as nuvens. Se não alcançar nuvens, pelo menos você vai sair do lugar onde você está. Concursos, dizem que esse é o ano dos concursos. Então vamos lá, vamos acreditar. Não faça igual aquele miserável que diz: pastor, eu nunca passei no concurso. Eu disse: e você já fez quanto? Até agora nenhum. Disse: miserável. Infeliz. Aí ele veio tão triste: eu nunca passei no concurso. Não fez nenhum. Faça concurso, vestibular, vá luta. Eu sei que há muito planejamento familiar, planejamento profissional, planejamento financeiro, planejamento educacional. É hora de planejar, meu irmão, e não é planejar nenhuma letargia, não, nenhuma inércia, não, nenhuma paralisia, não. É planejar e agir. Jesus nos diz em Lucas 14, 28, quem vai construir um edifício e não se senta primeiro para ver os cálculos? Então, não é se arriscar de uma forma irresponsável, inconsequente e leviana. É leviana. O pastor Rodolfo teve um funcionário que... Essa história é terrível. Chegou a hora da prestação de conta, o camarada já ia fazer um mês. Aí o pastor Rodolfo disse bem assim: e aí, pela fé, como é que... E aí, já vendeu quanto? Aí disse: pastor, pela fé eu já vendi mais de 100 mil. Aí disse: que maravilha. E aí, mas de fato, vendeu quanto? Não, até agora não vendi nada, só pela fé. Foi mais de 100 mil. Foi demitido esse aí. Esse foi demitido. Esse se autodemitiu, né, gente? Pela fé. Não é comprar nada pela fé não, viu, gente? Cuidado aí, tem muita gente aí pela fé, assumindo compromisso, despesas. Provérbios 21, versículo 1 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Preze pelo seu nome se você é cristão.
Preze pelo seu nome, para que você nunca perca o direito. E direito tem quem direito anda. Então, meu irmão, se há algo que ninguém pode roubar de você, é o direito de andar com a cabeça erguida, entrar e sair dos lugares. E pense um negocinho, eu trabalhei numa loja, Jesus, a maior lista de fiado naquela loja era eu disse, meu Deus do céu, o que é isso, hein? Compra o que não precisa com dinheiro que não tem, para dar satisfação a quem não interessa. É assim que muitos agem. E aí fica sendo compulsivo. Eu lembro de um pastor que uma senhora foi se aconselhar com ele, disse bem assim: pastor, eu sou compulsivo, eu não posso entrar no shopping que eu entro me tremendo todinho para comprar. Eu quero comprar, quero entrar em tudo que é loja e fico me tremendo todinho. Aí o pastor: minha irmã, então sua solução é uma cirurgia plástica. Ela: que é isso, pastor? E está alguma coisa errada em mim aqui? Não, é simples, você pega todo cartão de crédito, uma tesoura e sai cortando tudo. Aí você faz uma cirurgia plástica na sua vida e seus problemas vão estar resolvidos. Então, meu irmão, elimina o tentador. E às vezes o tentador é o cartãozinho de crédito, né? Ah, miserável. Miserável porque faz uma ilusão, uma falsa promessa. A pessoa pensa que pode, pensa que tem. Você não tem nada, gente. Não se engane não, viu? Tem muita gente no Serasa, no SPC, por causa do cartão de crédito. Ele aparenta dar um poder à pessoa que a pessoa não tem. Ela vai passando e gosta do barulhozinho da máquina. Aprovada, transação aprovada. E sai de uma forma compulsiva. Está amarrado em nome de Jesus. Honre o seu nome. Honre o seu nome. Um dia Alexandre o Grande ouviu falar que tinha um desertor. Desertor é o guerreiro que foge da guerra, o soldado que foge. Para você ter uma ideia, não existe pena de morte no Brasil. A pena de morte é para quem é desertor. Quem abandonar a pátria em tempos de guerra merece morrer. Aí Alexandre o Grande pegou a cavalaria para encontro daquele homem. E é para executar, para servir de exemplo. Quando Alexandre o Grande olhou para aquele homem e disse, antes de lhe matar: qual é o seu nome? Aquele homem disse: Alexandre. Alexandre o Grande usou de misericórdia e disse: mude de nome ou mude de vida, senão voltarei aqui e lhe matarei. Deu as costas e foi embora. Deu a oportunidade a ele de viver por causa do seu nome, mas disse: mude de nome ou mude de vida. Você é o que mesmo? Cristão? Foi isso que eu vi? Cristão? Mude de nome ou mude de vida. Mude de nome ou mude de vida. Ou você faz jus ao nome que você carrega, ou, meu irmão, você não carrega nome nenhum. Amém? Eu acho que eu peguei pesado agora, né? Amém. Receba com amor e por amor. Amém. Enfim, eu quero concluir contando a história de dois homens que subiam ao monte, dois ribeirinhos subiam ao monte para orar todas as manhãs, e ambos desciam. E só que quando um descia, ele ia arar a terra, preparar a terra, e o outro descia e simplesmente ia adormecer, ia dormir. Todos os dias eles subiam no alto do monte, numa região muito seca, muito estéril, infrutífera, triste. E eles oravam e a oração era única: Deus manda chuva, Deus manda chuva, Deus manda chuva. Todas as manhãs eles faziam isso. E todas as tardes, um ia arar a terra e o outro simplesmente ia dormir. Um dia veio a chuva. Um dia quando menos esperava, e veio muita chuva. Eu pergunto a vocês, qual dos dois foram beneficiados?
é evidentemente aquele que preparou a terra, porque ele orava sabendo que a chuva viria. E aquele que não preparou a terra, veio a chuva e ele perdeu tudo. O que eu quero dizer com isso? Escute, é melhor estar preparado para uma oportunidade, ainda que ela não venha a existir, do que surgir uma oportunidade e você não estar preparado. Não há coisa pior do que surgir a oportunidade e de repente você não aproveitar porque você não se preparou para ela. Então se prepare. Se você está orando a Deus para que Deus venha abrir as portas, pelo menos vá bater nelas. Vá bater nelas. Se você está orando para que Deus venha lhe dar um emprego, faça capacitação, procure distribuir currículos, e onde Deus te enviar, procure ser melhor. Era isso que havia em José. Não importava o cargo, não importava o lugar, não importava a situação, o clima, ele procurava ser o melhor. Se é governante na casa de Potifar, eu vou ser o melhor. Se é escravo no cárcere, eu vou ser o melhor. Mas hoje a realidade é que quando a pessoa ganha um emprego, a primeira semana ela está sorridente, radiante, mas da segunda semana em diante, se for funcionário público, então piorou. Sabe, o semblante está caído, mal-humorado, né? Meu Deus, antes pedia a Deus uma oportunidade de trabalhar e agora está reclamando porque acorda cedo. Ó, coisa de brasileiro é quando chega sexta-feira, sextou. Isso é coisa de brasileiro que não gosta de trabalhar. Aí quando chega segunda-feira, domingo já, o pessoal já está reclamando. E é uma discriminação descabida quando diz bem assim: vamos trabalhar que amanhã é dia de branco. É como se o negro não trabalhasse, só o branco que trabalha. É isso que eles querem dizer, e talvez você ainda não percebeu. Vamos trabalhar que amanhã é dia de branco. O negro não trabalha, só quem trabalha é o branco, né? E a gente já encara a segunda-feira como uma tortura. Como uma tortura. Aí países desenvolvidos não. Quando chega sexta-feira, e infelizmente já chegou sexta-feira. Quando chega o final do domingo, opa, maravilha, amanhã é segunda-feira, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, erguer a cabeça, sacudir a poeira, levantar a bandeira e fazer a diferença. Agora o brasileiro não. Eu espero que você a partir de hoje não diga sextou. Quem é empresário aqui? Quem é empresário aqui? Quem gosta da sexta-feira? Quem é patrão? Quem gosta da sexta-feira? Não produz, né? No finalzinho da sexta-feira não produz, não gosta. Agora quem é empresário aqui, quando chega a segunda-feira, né? O pastor aí como corretor já sabe, né? Quando chega a segunda-feira, essa semana eu vou vender mais do que todas as outras. Já começa a colocar metas, estabelecer propósito, que seja assim ao longo de todo esse ano, em nome de Jesus. Lembre da ilustração. É melhor estar preparado para uma oportunidade, ainda que ela não venha existir, do que de repente surgir uma oportunidade e de repente você não está preparado. Portanto, meu irmão, faça a sua parte. Planejar é fazer a sua parte, acreditando que Deus fará dele. No final, o versículo diz o seguinte: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos ler de trás para frente. A gente leu de cima para baixo, agora de baixo para cima. Versículo 9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Versículo 8: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Tem tudo a ver, né? O que a gente falou. Estamos no versículo 8. É melhor ter um pouco com retidão do que muito com injustiça. E o pior é que quando um crente está devendo, o pessoal diz logo como? Sobra para Jesus logo, né? Jesus não tem nada a ver nessa história. E é porque é crente, viu? E se for amigo de pastor, aí é que... E além disso é amigo do pastor. É por isso que eu estou cortando as amizades com quem não está pagando. Oi? E se for pastor é pior. Mas é o seguinte, é porque é crente, viu? E outra, é amigo do pastor, viu? Anda com o pastor desse jeito. Por gentileza, se você
gosta do seu pastor, me faça um favor. Paga o que deve. Versículo... meu Deus. Versículo 7. Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Se prepara, que foi inimigo vai se tornar amigo. Versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Versículo 5. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Sabe qual é a maior prova que esse versículo é verdadeiro? É a história. E eu não estou falando da história secular, não. Eu estou falando da nossa história. Não precisa ir muito longe, não. Você deve conhecer alguém de coração arrogante, pedante. Olha o que Deus diz sobre essa pessoa. Não ficará impune. Porque Deus abate o soberbo. Deus abate o soberbo e ao mesmo tempo enaltece o humilde. Tudo que é lugar, empresa, em tudo que é lugar, Deus é abatendo o soberbo e enaltecendo aquele que é humilde. Os humilhados serão exaltados. E a Bíblia diz: humilhai-vos na presença de Deus, Ele vos exaltará. É Deus quem exalta. Você não precisa se humilhar na presença de homens em busca de favores, em busca de ser apadrinhado por político. É tanta bajulação. Humilhai-vos na presença de Deus, Ele vos exaltará. Versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Tudo segue um propósito soberano e superior de Deus. Deus sabe. Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Primeiro versículo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa não vem do tarô, não vem das cartas, não vem dos astros, não vem do acaso. A resposta certa vem do Senhor. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. A resposta que você precisa, a resposta que você procura, a resposta que você tanto necessita, a resposta que você tanto busca, ela existe e ela está nos lábios do Senhor. Deus ainda fala, Deus ainda fala, Deus ainda fala, Deus ainda fala. E da boca do Senhor virá direção para a sua vida. Da boca do Senhor virá visão para a sua vida. Portanto, meu irmão, acredite, confie, faça seus planos, mas busque a resposta certa da boca do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.